Não, eu acho que um corte só não é suficiente para fazer a representação dessa peça. É, Caio, eu acho que você tem razão. Essa peça é um pouco mais complicada do que as outras. Um pouco? Essa peça é muito mais complexa do que qualquer outra peça que a gente já estudou aqui. Olha só, tem um rasgo aqui em cima, outro rasgo aqui embaixo e ainda mais 2 elementos internos. É pouco ou quer mais? Calma, Caio. A gente vai aprender uma maneira ótima de representar essa peça. É só você ter um pouco de paciência. E você não se preocupe, porque é hora da gente avançar um pouco mais nos nossos estudos. É que no caso de peças complexas como essas, um único corte pode muitas vezes não ser suficiente para mostrar todos os elementos internos que queremos analisar. Por isso, na teleaula de hoje, nós vamos aprender a representar mais de uma vista em corte. Ainda bem que a nossa teleaula de hoje já está começando. Salve! Bem na horinha. Estava aqui acabando de encerrar essa peça para ajudar o Tito e o Caio. Sabe como é? Aqueles dois aproveitam qualquer tempo livre para estudar. E eles estavam observando esse modelo e repararam que apenas um corte não é suficiente para representar todos os seus elementos internos. Tá vendo? Esse corte só mostra os 2 rasgos passantes. Ele não deixa ver o furo quadrado nem o furo cilíndrico com rebaixo. Nesse caso, para representar esses elementos, é preciso mais um corte no sentido transversal da peça. Olha só. Tá vendo como dá para ver bem os 2 furos? Mas se você quiser ver como ficam esses cortes nas vistas ortográficas, não custa nada procurar alguém que seja um especialista em desenho. Angela, mostra como ficam os cortes nas vistas ortográficas. Ah, não. Mostra você. Mostra você já está com a peça na mão. Mostra o que foi que o Ananias fez. Tá bom. Então eu vou mostrar como se representa 2 cortes no mesmo modelo. Esse plano de corte longitudinal corresponde ao primeiro corte que o Ananias fez na peça. Repare que a vista frontal em corte não representa nenhum dos 2 furos internos. Foi por isso que o Ananias precisou fazer um outro corte. Então deixa que eu mostre o plano de corte transversal. Repare que nesta representação da vista lateral esquerda em corte, é possível ver claramente o furo cilíndrico com rebaixo e o furo quadrado que não apareciam na vista frontal em corte. Agora, deixa que eu mostro como ficam as vistas ortográficas dessa peça, com os 2 cortes representados ao mesmo tempo. Os 2 cortes, AA e BB, são indicados na vista superior, mostrando os locais por onde se imaginou passarem os 2 planos de corte. O corte representado na vista frontal recebe o nome de corte AA, e o corte representado na lateral esquerda ganha o nome de corte BB. Não é bom? Bom nada, é ótimo. Usando apenas 2 cortes nas vistas ortográficas, a gente pode representar as peças mais complicadas. Eu tive uma ótima ideia. Que tal a gente aproveitar o embalo e mergulhar na representação dessa peça aqui? O que você acha? Acho perfeito. Assim não fica nenhuma dúvida. Bom, primeiro nós temos que imaginar que este modelo foi dividido por 2 planos de corte. Um longitudinal e outro transversal. Aqui estão os 2 cortes. Um de frente e o outro de lado. Com esses 2 cortes, todos os elementos do modelo ficam perfeitamente visíveis. Agora vamos ver como ficam as vistas ortográficas do modelo. A vista frontal e a vista lateral estão representadas em corte. Na vista frontal está representado o corte AA e na vista lateral o corte BB. Lembre-se que as áreas achuradas representam as partes maciças do modelo atingidas pelos planos de corte. E por fim, a vista superior traz a indicação dos 2 cortes. Bom, Angela, agora que o pessoal já é capaz de entender representação ortográfica com cortes, que tal a gente fazer o caminho contrário? Como assim, Miguel? Bom, até agora, o Tito e o Caio, eles sempre partiam de um modelo qualquer para fazer a sua representação ortográfica, certo? Certo. Por que você agora não faz uma representação ortográfica indicando todos os cortes e tudo direitinho para ver se o pessoal entendeu mesmo a matéria?
boa ideia. Nesta representação ortográfica, eu quero que os meninos... Meninos? O Tito e o Caio. Como eu estava dizendo, eu quero que eles analisem estas vistas e respondam a algumas perguntas. Que perguntas? Primeiro, eu quero que digam quais são as vistas que estão representadas em corte. Depois eu quero que digam em que vista os cortes são indicados. Eu quero saber também o nome do corte originado pelo plano de corte transversal. E por último, devem dizer qual é o nome do corte originado pelo plano de corte longitudinal horizontal. Será que os meninos conseguem? É claro que conseguimos. Mas vamos com calma. Primeiro, a gente tem que descobrir quais são as vistas representadas em corte. É fácil. São essas duas aqui. Vista superior e vista lateral esquerda. Bom, como é que você sabe que são essas as vistas representadas por corte? É onde estão as achuras. Olha. Bom, agora é sua vez de me dizer em que vista estão representados os cortes. Bom, eu acho que é fácil. Na vista frontal, está representada aqui, ó. Agora deixa que eu responda a pergunta que ela queria saber. Qual é o nome do corte representado pelo plano de corte transversal? É o corte BB, representado aqui, na vista lateral esquerda. Então deixa que eu responda a última pergunta. Ela queria saber o nome do corte originado pelo plano de corte longitudinal horizontal. E é o corte AA, representado na vista superior. E aí, Tito? Você já consegue imaginar como é que é o modelo que corresponde a essa projeção ortográfica? Olha, eu preciso refletir sobre isso. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Acho que já sou capaz de imaginar o modelo que corresponde a essa projeção ortográfica. Primeiro, imagino como ficaria esta projeção sem os cortes. Depois, eu imagino estas vistas projetadas nos 3 planos do primeiro diedro. Em seguida, traço as linhas projetantes auxiliares. Agora, eu imagino a rotação dos planos para formar o diedro. Ótimo! Se imaginar as linhas projetantes a partir das vistas, o resultado será este modelo. Inclusive, se eu não me engano, olha ela aqui, Caio. Aquelas vistas que representam essa peça. Que beleza! Daqui a pouco a gente já consegue ler uma projeção ortográfica e fazer a perspectiva isométrica do modelo, mesmo que seja um pouco complicado, né? Daqui a pouco nada. Agora mesmo dá para fazer a perspectiva isométrica de um modelo mais complexo. Nós só precisamos partir da sua projeção ortográfica. E sabe como é que fazemos isso? Interpretando desenhos técnicos com mais de um corte. Quando a pessoa sabe interpretar corretamente as vistas em corte, ela consegue formar uma ideia global do modelo. Outra forma de mostrar que se é capaz de interpretar os cortes é representar a perspectiva isométrica a partir das vistas ortográficas em corte. E é isso que nós vamos fazer agora. Antes de mais nada, nós temos que desenhar o prisma auxiliar. E isso nós já aprendemos em teleaulas anteriores. É fácil. Quando o prisma auxiliar estiver pronto, nós começamos a traçar os elementos da face de frente, mas imaginando a vista frontal sem corte. Em seguida, nós traçamos no prisma a face de cima e os seus elementos visíveis na vista superior. Depois, nós traçamos a face lateral, imaginando a vista lateral esquerda sem corte. Agora só falta apagar as linhas de construção e reforçar os contornos. Pronto, aí está a perspectiva isométrica do nosso modelo. E assim acabamos de interpretar um desenho técnico com mais de um corte. E por acaso não é exatamente isso que muita gente faz todos os dias no trabalho? É muito importante sabermos interpretar desenhos técnicos com mais de um corte para nossas peças saírem com maior precisão. Temos que interpretar desenho técnico-mecânico com mais de um corte para identificarmos um furo, uma rosca ou um sólido. Temos que ter noção de desenho técnico com mais de um corte
para executar o trabalho e a peça sair com precisão. É muito importante saber interpretar desenhos técnicos com mais de um corte, porque em alguns casos, com peças muito trabalhosas, não é possível interpretá-los com apenas um. E aí, Caio, que tal interpretar outro desenho técnico com mais de um corte? Que desenho é esse aí? Esse aqui é um desenho que o Silva me emprestou porque ele não usa mais. Essa peça foi fabricada na semana passada. No seu livro de estudos, você vai encontrar diversos exercícios para praticar a interpretação de um desenho técnico com mais de um corte. Quando tiver um tempinho, faça que nem a gente. A melhor maneira de aprender é colocando a mão na massa. Bom, para começar, vamos desenhar o prisma auxiliar. Até aqui não tem segredo nenhum. Agora deixa que eu traço no prisma os elementos da face de frente, só que imaginando a vista frontal sem corte. Agora é a minha vez de traçar a face de cima e os seus elementos que são visíveis na vista superior. Deixa que eu desenho a face lateral, imaginando a vista lateral esquerda sem corte. Que beleza! Agora só falta a gente apagar as linhas de construção e reforçar os contornos. Tá aí, ficou igualzinho à peça que o Silva fez na semana passada. E olha que foi muito mais fácil. Nós não fizemos nada mais do que interpretar esse desenho técnico com mais de um corte. Acho que daqui a pouco a gente já está sabendo tanto quanto o Silva. Se você também quer aprender sempre mais, faça os exercícios propostos no seu livro de estudos. Mas antes, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos que, em alguns casos, com peças mais complexas, um só corte não é suficiente para fazermos a representação de todos os seus elementos. Aprendemos que, nesses casos, é preciso representar a peça com mais de uma vista em corte, ou seja, mostrando os dois cortes ao mesmo tempo. Vimos que um corte é indicado em uma das vistas e chamado de corte AA, que o outro corte é indicado em outra vista e chamado de corte BB, e que a terceira vista indica onde foram imaginados estes dois cortes. E, finalmente, aprendemos a interpretar desenhos técnicos com mais de um corte. Agora que você já aprendeu e revisou muitas coisas, o melhor é gravar tudo. E para isso nada melhor do que praticar. Então fique aí com o seu livro de estudos que na próxima teleaula tem mais. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.